Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD da Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos. Deus Pai, peço-te que fique conosco e nos dê a sabedoria necessária para vivermos de acordo com a sua vontade. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje é a lição 6, quando a adversidade é a falta de reconhecimento. O texto base desta lição é 1 de Reis, capítulo 19, versículo 14, que diz assim: E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Essa fala, né, é referente ao profeta Elias, né? Ele que estava falando com o Senhor, né? Ele vai ser o personagem que nós vamos estudar, né, durante essa lição. Vamos saber um pouco mais sobre ele e vamos falar também das coisas que ele enfrentou, né, quando em termos de adversidade, né, e falta de reconhecimento, um pouco também de depressão, né, que o profeta Elias sofreu. Então nós vamos ver algumas coisas a respeito sobre isso nessa lição. Eu te convido a aprender mais sobre a palavra de Deus. Introdução. O tema deste estudo apresenta dois assuntos muito importantes: adversidade e falta de reconhecimento. Adversidade significa contratempo, obstáculo, dificuldade, infelicidade na vida. A adversidade é um acontecimento inoportuno. Já a falta de reconhecimento se trata da não valorização de uma característica, competência, habilidade ou talento. Isso pode acontecer no trabalho cristão? Sim. O nosso personagem de hoje passou por um momento de adversidade e falta de reconhecimento. Falaremos de Elias. Elias, um grande profeta de Deus, no reino idólatra de Israel, nos tempos do ímpio rei Acabe. Elias nasceu na cidade de Tisbe, provavelmente localizada nas montanhas de Gileade. Ele viveu numa época em que Baal, o falso deus cananeu da tempestade, da chuva e da fertilidade, era adorado por todo o reino de Israel. Elias foi convocado por Deus para confrontar a idolatria do povo de Israel. O rei Acabe é lembrado por sua perversidade e seu casamento com Jezabel, mulher dominadora e religiosa, na qual se denominava porta-voz do casal dos falsos deuses cananeus, da fertilidade, Baal e Aserá. Você pode verificar em 1 de Reis, capítulo 18, versículos 19. Cujos cultos eram praticados, segundo os historiadores e arqueólogos, com práticas de prostituição cultual. Você também pode verificar em Jeremias, capítulo 2, versículo 20. Nesse contexto tão adverso, Deus convoca o profeta Elias para uma missão árdua. Quantas vezes não compreendemos os propósitos de Deus em meio às adversidades da vida? Pensamos até que não somos capazes de realizar as missões e suportar as provações. No entanto, Deus não nos dá nada além da nossa capacidade de realizar e suportar, como nós podemos ver em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 4 e 6, que diz assim: Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus.
Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, nós temos que ter a consciência e a confiança de que Deus está conosco em todo momento, na adversidade, de provação, quando Ele nos incumbe, né, de alguma missão. Então, Ele está conosco e Ele nos capacita. Ele sabe tanto das nossas debilidades quanto também das nossas capacidades. Então, Ele sabe se Ele deu aquela missão ou permitiu que você passasse por alguma provação, é porque Ele sabe que você tem capacidade para superar e ser aprovado no final. Tá bom? Vamos dar continuidade. Tópico 1. Deus não nos abandona. Elias sabia que se ficasse em Samaria seria morto, pois ele fora o instrumento de Deus para aniquilar os profetas de Baal e de Aserá, adorada em Israel naquele tempo. A própria Jezabel o tinha jurado de morte, conforme podemos ver em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 2. Né? Leiam na Bíblia de vocês. Elias, temendo por sua vida, foge para Berseba, que fica no extremo sul da região de Judá. Deixa ali seu servo e vai para o deserto. Ele anda um dia e, bastante deprimido, senta-se debaixo de um arbusto e fala com Deus. Você pode verificar também essa conversa, né, em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 4. Sentindo-se fracassado e solitário, o profeta Elias desejou a morte. Em circunstâncias de depressão, muitas vezes a pessoa pensa em tirar a própria vida. E isso também pode acontecer devido ao estado de grande estresse, né, e de grande pressão também, né? Isso faz, né, é bom que a gente lembre aqui, né, nas nossas lições anteriores, o estudo da revista anterior, né, que nós falamos tanto sobre depressão e ansiedade, mas é bom lembrar que uma pessoa que pensa em tirar a própria vida, ela está num estado depressivo, ela está sofrendo grande pressão, grande ansiedade, então ela está, na verdade, com um problema, né, uma doença emocional, né, e psíquica que precisa ser tratada, precisa ser acompanhada, né, por profissionais adequados, o psiquiatra e o psicólogo. Então não adianta a gente fazer aqueles discursos apontando a pessoa, dizendo que a pessoa está errada. Não vai adiantar muito. A gente tem que, na verdade, tratar essa pessoa com amor e com misericórdia, né? E oferecer acompanhamento, ajuda nesse tratamento, tá? Também não adianta a gente, claro que eu creio sim que muitas coisas têm ação do inimigo, mas também nós não podemos demonizar tudo, né? Na verdade, há desequilíbrios, né, hormonais, desequilíbrios que precisam ser, né, tratados, né, organicamente falando, e há medicações para isso, mas que vão ser passadas pelos profissionais adequados. Logicamente, poder da oração, né? A oração tem um poder muito grande. A gente pode sim orar por aquela pessoa e mostrar o nosso amor ao próximo e nos colocar ali, né, presentes para poder ajudar essas pessoas, ok? Só relembrando isso, que é uma coisa muito importante e que nesse período de pandemia tem ocorrido muito porque as pessoas estão isoladas, né? O contato humano diminuiu muito, houve muitas perdas, está havendo ainda muitas perdas por conta da Covid-19, tanto perdas humanas quanto perdas, né, profissionais e materiais, enfim. Né, são situações que estão acarretando muito sofrimento emocional, né, muita ansiedade. Tá? Então vamos aqui continuar. Quem nunca se sentiu só em algum momento, né? Todos nós já passamos por essa situação de se sentir só. Mesmo em meio a uma grande multidão, às vezes nos sentimos sós. Todavia, não devemos nos esquecer de que temos o Consolador, né? O Espírito Santo de Deus, que está sempre conosco, nos ajudando em todos os momentos da vida. Deus não ficou irado com Elias, né, por ele ter desejado a morte, e nem foi severo com ele,
pois o conhecia muito bem, conhecia suas forças e suas fraquezas, assim como ele conhece a de cada um de nós, tanto nossas forças quanto as nossas fraquezas. O Senhor esteve em todo o tempo presente, cuidando de Elias e suprindo todas as suas necessidades. Você pode verificar em 1 de Reis, capítulo 19, versículos 5 até o 9. Né? E essa situação de solidão, né, de às vezes a gente achar que está sozinho, até que Deus nos abandonou, eu acho que é inerente ao ser humano, porque a carne é fraca, né? A carne é fraca e a gente pode passar por essas sensações, por essas emoções, mas a gente precisa sempre reavivar a nossa memória, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Esperança em Cristo Jesus. Ele é a nossa verdadeira esperança e que nunca tem fim, né? Porque ele é eterno, ele é soberano, ele é o nosso Senhor e Rei. Então a gente precisa confiar no seu poder, né? Vamos ver que em Deuteronômio 31, versículo 8 diz: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Então, vamos lembrar sempre dessas palavras, né, de conforto, né, e de ânimo para nós, né, que Deus sempre está conosco, Ele nunca nos abandona. Tópico 2. Com Deus superamos o medo. A impotência do falso deus Baal como provedor da chuva e fogo mostrara que só o Senhor, o verdadeiro Deus, é capaz de dominar todas as coisas. Por isso, Elias não teve medo de enfrentar os 450 profetas de Baal e os 400 de Aserá, sozinho. Contudo, a aspiração de restaurar a fidelidade do povo ao Senhor foi aniquilada diante das ameaças de Jezabel. O desespero ofuscou a sua fé e, temendo por sua vida, fugiu. Elias sabia qual era a sua responsabilidade e que Deus não o abandonaria em meio às adversidades. Entretanto, o medo falou mais alto. Nesse tempo de pandemia, muitas pessoas têm vivenciado o medo e algumas até experimentado a crise de pânico. Isoladas de tudo e de todos, não saem às ruas, trancadas em suas casas, temendo por suas vidas. Não sabemos plenamente o propósito dessa enfermidade. Todavia, o futuro nos dirá. Muitas vezes, o medo vem como um ladrão, no intento de roubar-nos a certeza de que Deus está conosco. Somos falhos, fracos e pensamos, muitas vezes, não ter condição de realizar o que o Senhor quer de nós. Contudo, jamais devemos nos esquecer que o Espírito Santo de Deus está ao nosso lado para auxiliar-nos, basta pedirmos a Ele em oração. Quando Jesus, ascendeu, aos céus, ele disse que ele estaria indo, mas que estava deixando conosco um consolador, o Espírito Santo de Deus. Ele estava deixando conosco que ele iria nos auxiliar, nos orientar. E assim, essa promessa, que Jesus fez, é eterna. A palavra dele é uma só. Ele foi, ascendeu aos céus, está com o Pai nos céus, mas o Espírito Santo de Deus está com todo aquele que crê em Cristo Jesus como seu Salvador, E nós temos que confiar que Ele nos orienta, Ele nos capacita, E Ele nos auxilia. Então, vamos ver aqui em Romanos 8, versículo 26 e 27. Diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, o Espírito vai interceder por nós, de acordo sempre com a vontade de Deus. Se o que nós estamos pedindo
está alinhado com a vontade de Deus, Deus ouvirá e atenderá às nossas orações. Tópico 3. A valorização vem de Deus. No deserto, Deus não abandonou Elias, muito pelo contrário. Ali, naquele ambiente adverso, Deus cuidou, alimentou e o fortaleceu física, emocional e espiritualmente. No entanto, Elias julgava que Deus o tinha abandonado. Foi nesse momento, convencido de que estava sozinho naquela caverna, que o Senhor lhe perguntou: "Que fazes aqui, Elias?" Elias respondeu: "Eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para o tirarem." O profeta, inconformado com a situação, desabafa diante do Senhor, relatando ter realizado a sua obra e por esta razão estava jurado de morte por Jezabel. Esperava Elias receber honra e reconhecimento pela obra realizada, mas para sua surpresa recebia agora tão somente ameaças de morte, e isso o entristeceu grandemente. Ainda hoje é assim, visto que alguns trabalham na obra do Senhor, porém objetivando glória pessoal, ou pelo menos que seu esforço resulte em alguma espécie de conforto, esquecendo-se que a glória pertence somente a Deus, e que o conforto nem sempre virá manifestado de modo material, pois o maior conforto para um servo fiel é ter a convicção de ter servido fielmente ao Senhor e ter tirado pessoas das trevas espirituais. Outros se entristecem quando não recebem um determinado tipo de valorização e reconhecimento público pela obra realizada. Então, nós devemos entender, né, que nós fazemos o trabalho, né, a obra do Senhor. O trabalho é para Deus. E só isso, por ser o trabalho para Deus, já deve ser a nossa gratificação. Porque Deus me deu a oportunidade de ser usada. Eu, uma pessoa cheia de falhas, que vivo pecando, e Ele olha para as minhas imperfeições e ainda diz: eu posso te usar. E vai e me usa, né? Na realização dessa obra, da obra perfeita dele. Então, só esse fato já deve ser o meu pagamento, o meu galardão, ou seja, o nosso galardão, né? Já deve ser o nosso pagamento e motivo de nós ficarmos felizes. Mas acontece sim que muitos ficam, né, esperando algum tipo de glória pessoal, né? Alguns esperam receber, né, alguma honraria, né, por ter feito aquela obra, por ter feito aquele trabalho, né? E aí, se você já recebeu o seu aplauso, né, a sua honraria aqui na Terra, o seu galardão você já recebeu. Não é melhor que você receba, né, esse galardão, esse pagamento, essa valorização nos céus, né? Mais à frente, quando você estiver frente a frente com o seu Senhor. Então, vou deixar esse questionamento, né, para nós pensarmos, né, sobre isso que eu levantei aqui. Façamos o trabalho, eu vou dar continuidade no próximo slide, falando sobre trabalhar para o Senhor, mas façamos o trabalho com alegria, sem esperar recebimento, que muitas das vezes nós não vamos ver, não vamos receber, né? Não vai ser, nós não vamos receber nenhum agradecimento, muitas das vezes não. E nem vamos poder ter condições de colher aqueles frutos. Outras pessoas que vão dar continuidade a esse seu trabalho mais à frente é que vão, né, ver esses frutos sendo desenvolvidos, né? Mas fiquemos felizes com tudo isso, ok? Com esse trabalho e de podermos ser instrumentos, né, utilizados
na obra do Senhor. 3.1. Como deve ser feita a obra do Senhor? A obra do Senhor deve ser feita com alegria. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Lembre-se que Provérbios, capítulo 16, versículo 3 diz. Então, façamos tudo com alegria. Todo trabalho deve ser feito com alegria, porque nós estamos fazendo para o Senhor, né? E consagre tudo o que você faz ao Senhor, e os seus planos serão bem-sucedidos. A obra do Senhor deve ser feita com amor, sem esperar glórias ou conforto. A recompensa não necessariamente está aqui, mas na eternidade. Grande é a sua recompensa no céu. Leiam Lucas, capítulo 6, versículo 23. Sempre com excelência. A obra do Senhor deve ser feita sempre com excelência, e os resultados aparecerão com certeza. É assim que Deus trabalha e é assim que Ele espera que também o façamos. Afinal, somos cooperadores de Deus. Leiam em 1 Coríntios 3, versículo 9. Devemos estar sempre buscando em Deus o crescimento. Leiam Efésios capítulo 4, versículo 15. Jamais considerando que uma grande vitória obtida, como a que Elias vivenciara no Monte Carmelo, seja o máximo a que podemos chegar e, portanto, devamos parar por ali ou já nos darmos por satisfeitos e exigir reconhecimento como se fosse o fim da carreira. Lembrem-se, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Salmos 126, versículo 5. Conclusão. Para fazer uma pintura, o artista precisará de instrumentos, pincéis, tintas, tela, entre outros. Você concorda que somente os instrumentos não fazem nada? Certo? Eles precisam de alguém que possa utilizá-los, aproveitar suas funções únicas e, por fim, realizar sua obra. Do mesmo modo, Deus utiliza cada um de nós para realizar sua obra ao nosso redor. O profeta Elias foi um instrumento na realização da obra do Senhor, assim como nós também somos. Veja em 1 Coríntios 12, versículo 4 e 6, que diz assim: existem dons diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Diferentes serviços, mas o Senhor é o mesmo. Diferentes modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Os desafios desse tempo são grandes, como no tempo do profeta Elias. A humanidade está distante de Deus, fazendo coisas que o desagradam. Com a pandemia, vieram novos desafios: desemprego em larga escala, aumento da violência, especialmente a doméstica, medo, solidão e até o sentimento de desvalorização em alguns casos. Precisamos buscar em Deus o consolo e o encorajamento necessários para vivermos nesse caos e vencermos. Lembramos sempre que é em Cristo Jesus que somos fortalecidos, né? Ele nos capacita, Ele nos impulsiona também, Ele é a nossa verdadeira esperança, né? E precisamos estar firmes neles para podermos continuar essa caminhada e sermos perseverantes, que é o que o nosso Senhor espera de cada um de nós. Essa foi a lição de hoje. Permaneçam em Cristo e Ele permanecerá em vós. Primeiramente, eu gostaria de deixar o meu abraço a todos aqueles que estão nesse momento entristecidos por luto. Que o Senhor Jesus ponha cada um de vocês em seu braço terno e aqueça e conforte a cada coração. Desejo a todos um ano novo com Cristo em primeiro lugar em suas vidas. Amor,
união, muita saúde, alegrias, enfim, muitas bênçãos dos céus. Essa é a última lição deste ano de 2020. Até a nossa próxima lição, em 2021. Confiantes em Cristo e perseverantes sempre. Deus os abençoe. Tchau.